Urgente. Um desastre foi anunciado para as 18h50. Uma advertência sussurrada pela boca de um santo, Padre Pio. Ele previu a situação, ele viu a escuridão se aproximando, mas ninguém levou a sério. Agora, o relógio avança e um medo gelado aperta o coração de quem entende que os avisos do céu não são dados em vão. O que está por vir não é apenas um evento físico, mas uma tempestade na alma, uma prova de fé que abalará as estruturas do mundo como o conhecemos. Estamos vivendo os momentos que antecedem o cumprimento de uma profecia ignorada, e a cada minuto que passa, a urgência se torna mais desesperadora. Preste muita atenção, pois o que vou revelar pode ser a única luz em meio à escuridão que se avizinha, a única tábua de salvação em um mar de incertezas e angústias que ameaça engolir a todos nós, especialmente aqueles que sentem o peso do mundo nos ombros, que cuidam dos seus, que oram baixinho à noite pedindo por proteção para os filhos, para os netos, para um mundo que parece ter perdido o rumo. Minha amiga, minha irmã, eu sei que o seu coração, muitas vezes, fica apertado. Você olha ao redor e vê um mundo que já não reconhece mais. Os valores se inverteram, o respeito se perdeu, e a fé, aquela sementinha que sua mãe e sua avó plantaram com tanto carinho no seu peito, parece ser zombada a cada esquina. A televisão, a internet, até mesmo dentro de algumas casas, zombam daquilo que você tem de mais sagrado. É uma dor silenciosa, uma preocupação que lhe rouba o sono. Você se pergunta onde foi que errou, o que poderia ter feito de diferente para que seus filhos, seus netos, tivessem a mesma chama de fé que arde em você. Você se sente, por vezes, como uma guardiã de um tesouro que ninguém mais parece querer. E o peso dessa responsabilidade, dessa solidão espiritual, é esmagador. Você não está sozinha nessa angústia, e o aviso de Padre Pio não era para causar pânico, mas para despertar as almas que, como a sua, sentem que algo está terrivelmente errado e anseiam por uma direção, por um consolo que só pode vir do alto. O mundo moderno nos oferece 1000 distrações, 1000 promessas de felicidade instantânea que se desfazem como fumaça. Prometem um creme que apaga as rugas, uma viagem que preenche o vazio, uma notícia que nos distrai da nossa própria vida. Mas quando a noite chega e você deita a cabeça no travesseiro, o que realmente resta? As mesmas preocupações, as mesmas perguntas sem resposta, a mesma sensação de que falta algo essencial. Falta a paz que não se compra, a segurança que não vem de portas trancadas, a alegria que não depende das circunstâncias. Padre Pio, em sua sabedoria vinda de Deus, sabia que o maior desastre não é um terremoto ou uma inundação, mas o desastre de uma alma que se esqueceu de seu Criador. Uma alma que vive na superfície, correndo de um lado para o outro, tentando preencher com coisas o espaço que pertence a Deus. É um vazio que dói, uma sede que nenhuma água deste mundo pode saciar. E é desse desastre interior que o céu nos quer salvar. É para essa sede que ele oferece a água viva. Veja bem, a vida nos impõe batalhas diárias que ninguém vê. É o joelho que dói, o dinheiro que nunca é suficiente para cobrir todas as contas e ainda ajudar um filho que passa por aperto. É a preocupação com a saúde, sua e daqueles que você ama. É o telefonema que não vem, a palavra dura que foi dita e feriu, a saudade de quem já partiu e deixou um vazio imenso. São pequenas e grandes cruzes que carregamos em silêncio, muitas vezes com um sorriso no rosto para não preocupar ninguém. Pensamos que ninguém percebe, que estamos sozinhas em nossa luta. Mas Deus vê. Ele vê cada lágrima que escorre no seu travesseiro. Ele conhece cada preocupação que acelera seu coração. Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo em seu próprio corpo, entendia o valor do sofrimento oferecido a Deus. Ele sabia que nenhuma dor é em vão quando unida à cruz de Jesus. A sua luta, a sua dor, tem um valor imenso aos olhos de Deus, e Ele deseja transformá-la em fonte de graça e força, não apenas para você, mas para toda a sua família. Nós, que já passamos por tantas coisas nesta vida, que criamos filhos, que vimos o mundo mudar diante dos nossos olhos, aprendemos a ser fortes. Aprendemos a engolir o choro, a remendar o que se quebra, a seguir em frente mesmo quando as pernas fraquejam.
Mas chega um momento em que a nossa força humana não é suficiente. Chega um momento em que o cansaço bate à porta da alma e a vontade é de desistir, de entregar os pontos. É nesse exato momento, minha amiga, que o céu nos chama a olhar para cima. É o convite para depositar nossas fraquezas nas mãos daquele que tudo pode. A sua força não precisa vir de você mesma, mas da fé que você deposita em Deus. Uma fé que não é sentimento, mas decisão. A decisão de acreditar que, mesmo no meio da tempestade, Ele está no barco com você. A decisão de confiar que o seu plano é maior e melhor que os nossos, mesmo quando não o compreendemos. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. O aviso de Padre Pio sobre as 18h50 não era sobre um horário específico no relógio de parede, mas sobre o crepúsculo da nossa civilização, o entardecer de uma era em que a humanidade tenta, de todas as formas, viver como se Deus não existisse. É o fim de tarde de uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser, que aplaude o pecado e despreza a virtude. E nós sentimos isso na pele. Vemos nos noticiários, nas conversas, na desagregação das famílias. Há uma escuridão espiritual que avança e ela causa medo, causa insegurança. Sentimos como se o chão estivesse sendo arrancado de sobre os nossos pés. Padre Pio viu essa escuridão. Ele não a anunciou para nos paralisar pelo medo, mas para nos sacudir da letargia. Ele nos chamou a acender a nossa lâmpada, a lâmpada da oração, a lâmpada da vigilância, para não sermos pegas de surpresa por essa noite que se aproxima. Ele nos alertou para que estivéssemos preparados, com o coração voltado para Deus, que é a única luz capaz de dissipar qualquer treva. Muitas vezes, a gente se sente pequena, impotente diante de tantos problemas. Uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado. O que a minha simples oração pode fazer para mudar o mundo? O que a minha fé pode mudar na vida dos meus filhos que já são adultos e donos do próprio nariz? Ah, minha irmã, se você soubesse o poder que tem uma mãe de joelhos, uma avó que clama aos céus pelos seus. O demônio, como dizia Padre Pio, tem mais medo de uma alma que reza do que de exércitos inteiros. A sua oração move o coração de Deus. Ela sobe aos céus como incenso de agradável odor e desce sobre a sua casa e sua família como uma chuva de bênçãos e proteção. Não despreze o poder da sua prece. Não pense que ela é inútil. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada súplica que sai do fundo da sua alma é uma arma poderosa contra o mal. É um escudo que protege seus amados, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles estejam distantes. A sua fé é o pilar que sustenta a sua casa. Lembro-me das histórias que minha avó contava, de como ela conversava com Deus como quem conversa com um amigo sentado na varanda. Ela não usava palavras difíceis, não fazia longos discursos. Era uma conversa de coração para coração. Ela contava suas aflições, agradecia pelas pequenas alegrias, pedia conselho para os dilemas do dia a dia. E era essa simplicidade, essa intimidade com o sagrado que a sustentava em meio a tantas dificuldades. Perdemos um pouco disso, não é mesmo? A vida corrida nos fez esquecer como simplesmente estar com Deus. A oração virou, para muitos, apenas uma lista de pedidos, uma obrigação a ser cumprida. Mas Deus anseia pela nossa companhia. Ele quer ouvir a nossa voz, quer ser o nosso confidente, o nosso melhor amigo. Ele não quer apenas os nossos problemas, Ele quer o nosso coração. Que tal experimentar hoje, depois que me ouvir, tirar 5 minutinhos para simplesmente sentar em silêncio e abrir o coração para Ele? Contar como foi o seu dia, o que lhe trouxe alegria, o que lhe preocupou. Você verá a diferença que essa amizade pode fazer. Padre Pio era um homem de poucas palavras, mas de muita ação em Deus. Sua vida era um testemunho constante do poder da fé. Ele passava horas a fio no confessionário, absolvendo os pecados e curando as almas. Ele celebrava a Santa Missa com uma devoção que fazia os anjos chorarem. E ele sabia, por experiência própria, que a maior batalha que travamos é a espiritual. É a batalha contra o desânimo, contra a desesperança, contra a tentação de achar que Deus nos esqueceu.
Quantas vezes, minha amiga, esse sentimento não bateu à sua porta? A sensação de que suas preces não passam do teto, de que você está falando com as paredes. Nesses momentos, o inimigo de Deus sussurra em nossos ouvidos que não vale a pena, que é tudo em vão. É nessa hora que precisamos nos agarrar com ainda mais força à certeza de que não estamos sozinhas. Padre Pio está no céu, intercedendo por nós. Nossa Senhora, com seu manto de amor, nos cobre e nos protege. E Jesus, Ele mesmo, prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A solução para essa angústia que aperta o peito, para esse medo do futuro, para essa sensação de impotência, não está em uma fórmula mágica, nem nas promessas vazias do mundo. A solução está em voltar para a casa do Pai. Está em redescobrir a beleza e a força da nossa fé católica. Está em pegar o terço, que talvez esteja esquecido em uma gaveta, e deixar as contas deslizarem por entre os dedos enquanto meditamos os mistérios da vida de Cristo. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos à Nossa Senhora, e ela, como boa mãe, recolhe essas rosas e as apresenta a Jesus, transformando-as em graças para a nossa vida. A solução está em abrir a Bíblia. Não precisa entender tudo de uma vez. Comece pelos Evangelhos. Leia a vida de Jesus, suas palavras de consolo, seus milagres de amor. Deixe que aquela palavra, viva e eficaz, penetre o seu coração e ilumine as suas decisões. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma e a luz que guia os nossos passos na escuridão. Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Muitas pessoas, quando ouvem falar de profecias, de avisos do céu, sentem um arrepio. E é natural, mas precisamos entender o propósito divino por trás de tudo isso. Deus não nos alerta para nos desesperar, mas para nos preparar. É como uma mãe que vê a nuvem escura se formando no céu e avisa ao filho: recolha as roupas do varal, meu filho, pois vem chuva forte. Ela não diz isso para assustá-lo, mas para protegê-lo, para evitar um dano maior. Da mesma forma, os avisos do céu, transmitidos por santos como Padre Pio, são um ato de misericórdia. São um chamado urgente à conversão, a um retorno sincero para os braços do Pai, antes que a tempestade chegue com toda a sua força. O desastre que ele previu é, na verdade, a consequência de uma vida longe de Deus. E a maior tragédia é uma alma que se perde eternamente por ter ignorado os chamados amorosos de seu Criador. Ainda há tempo de recolher as roupas do varal da nossa alma e nos abrigarmos no coração de Jesus. A gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, não é verdade? O que a vizinha vai dizer se eu for à missa durante a semana? Meus filhos vão achar que eu virei fanática se me virem rezando o terço. Vivemos sob a ditadura da opinião alheia. E esse medo do julgamento nos paralisa, nos impede de viver a nossa fé com a liberdade e a alegria que deveríamos. Padre Pio não se importava com o que pensavam dele. Chamavam-no de louco, de impostor. Ele foi perseguido, caluniado, investigado pela própria igreja que ele tanto amava. Mas nada disso o abalou, porque a sua força não vinha dos aplausos dos homens, mas da sua união com Deus. Ele sabia quem ele era em Deus, e isso lhe bastava. Precisamos pedir a Ele essa graça, a coragem de sermos de Deus sem medo, sem vergonha. A coragem de fazer o sinal da cruz antes das refeições, de ter um crucifixo na parede da nossa casa, de falar de Jesus com naturalidade para quem quisermos. A nossa fé não é uma fraqueza para ser escondida, é a nossa maior força, a nossa identidade mais profunda. Pense no amor de uma mãe. Uma mãe é capaz de tudo por um filho. Ela passa noites em claro, ela se sacrifica, ela perdoa as maiores ofensas, ela nunca desiste. Mesmo que o filho tome o caminho errado, se envolva com coisas ruins, o coração da mãe continua a amá-lo, a esperar por sua volta. Agora, minha amiga, tente imaginar esse amor multiplicado por um infinito. Esse é um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Ele é o pai do filho pródigo que fica todos os dias na janela, esperando a nossa volta. Não importa o quão longe tenhamos ido, o quão sujas estejam as nossas vestes, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça, faz uma festa e nos restitui a dignidade de filhos amados.
Muitas vezes, nós mesmas nos condenamos, achamos que não temos mais conserto, que nossos pecados são grandes demais. Mas para a misericórdia de Deus, não existe caso perdido. O que Ele mais deseja é nos perdoar, nos curar, nos levantar. Basta um passo nosso em sua direção, um sussurro de arrependimento, e Ele faz todo o resto. A vida moderna nos ensinou a ser autossuficientes. Eu me viro sozinha, eu não preciso de ninguém. E esse orgulho, essa falsa segurança, muitas vezes se infiltra também na nossa vida espiritual. Tentamos resolver nossos problemas com a nossa própria força, carregar nossas cruzes sozinhas, como se pedir ajuda a Deus fosse um sinal de fraqueza. Mas é exatamente o contrário. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência de Deus, É o primeiro passo para a verdadeira fortaleza. É como uma criança que segura firme na mão do pai para atravessar uma rua movimentada. A segurança dela não está em sua própria força, mas na força e na sabedoria do pai. Da mesma forma, a nossa segurança está em nos abandonarmos confiantemente nas mãos de Deus. Dizer a Ele: Senhor, eu não sei como resolver isso, eu não tenho forças para continuar, mas eu confio em Ti. Toma a frente, guia os meus passos, faz a Tua vontade na minha vida. Essa oração de entrega é a mais poderosa que existe. Há uma dor que muitas mulheres da nossa idade carregam em silêncio, a dor de ver os filhos e netos longe da igreja. Nós os levamos ao catecismo, ensinamos as primeiras orações, demos o nosso testemunho. Mas eles cresceram e fizeram outras escolhas, e o nosso coração de mãe e avó se parte. Sentimos que falhamos em nossa missão mais importante. Quero lhe dizer uma coisa com todo o meu coração: não se culpe. A semente que você plantou está lá, No coração deles. Ela pode estar adormecida, soterrada pelas preocupações e ilusões do mundo, mas ela não morreu. Continue a regar essa semente com a sua oração e com o seu exemplo. Não desista deles. Santa Mônica rezou por 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho, que vivia uma vida de pecados, e hoje ele é um dos maiores santos e doutores da Igreja. A sua perseverança na oração pode alcançar o milagre que você tanto deseja. Deus ouve o clamor de uma mãe. Deixe Eu Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A palavra de Deus na Bíblia é como uma carta de amor que o Pai nos escreveu. Mas, sejamos sinceras, muitas vezes essa carta fica fechada na estante, acumulando poeira. Dizemos que não temos tempo, que não entendemos a linguagem, que é muito complicado. Mas se recebêssemos uma carta de alguém que amamos muito, não pararíamos tudo o que estamos fazendo para lê-la com a máxima atenção? A Bíblia é a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Ali encontramos consolo para as nossas tristezas, direção para as nossas dúvidas, força para as nossas lutas. Não precisa fazer um estudo profundo. Comece pequeno. Leia um salmo por dia. O Salmo 90 ou 91, por exemplo, é uma fortaleza para a alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Leia estas palavras devagar, saboreie-as, deixe que elas se tornem a sua oração e a sua verdade. Você verá como a sua perspectiva sobre os problemas começará a mudar. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente e o nosso coração. Padre Pio tinha uma devoção imensa por Nossa Senhora. Ele a chamava de mamãe e dizia que o terço é a arma para os nossos tempos. Em um mundo cheio de barulho, de imagens, de informações que nos bombardeiam a todo instante, o terço é uma âncora de paz. É uma oração simples, repetitiva, e é exatamente aí que está a sua beleza e o seu poder. Enquanto nossos lábios repetem as Aves Marias, nosso coração e nossa mente podem descansar, podem meditar nos mistérios da vida de Jesus e de Maria. É uma forma de entregar a ela as nossas ansiedades. A cada conta que passa, é como se disséssemos: Mãe, cuida disso para mim. Mãe, protege meu filho. Mãe, me dá a tua paz. O terço rezado com fé é um escudo contra as ciladas do inimigo. É um bálsamo para as feridas da alma. É o caminho mais curto e seguro para chegar ao coração de Jesus. Se você ainda não tem esse hábito, comece hoje. Reze um mistério que seja. Nossa Senhora não olha a quantidade, mas o amor que colocamos em cada oração. Muitas vezes, a gente olha para a vida do vizinho, para as fotos que as pessoas postam nas redes sociais e pensamos que a grama do outro é sempre mais verde.
Vemos famílias sorridentes, viagens, conquistas e comparamos com a nossa realidade, com as nossas lutas, com os nossos problemas que parecem não ter fim. E essa comparação nos adoece, nos enche de amargura, de inveja, de uma tristeza profunda. Esquecemos que cada um tem a sua própria cruz para carregar e que as redes sociais são apenas um recorte, um palco onde cada um mostra o seu melhor ângulo. Ninguém posta foto das noites mal dormidas, das contas para pagar, das discussões em família. Deus deu a cada um de nós um caminho único para trilhar. A nossa felicidade não está em ter a vida do outro, mas em florescer onde Deus nos plantou. Em agradecer pelas pequenas bênçãos do nosso dia a dia, em encontrar a alegria nas coisas simples, em confiar que Deus tem um plano perfeito para nós, mesmo que ele seja diferente daquele que sonhamos. A fé não é ausência de medo ou de problemas. Ter fé não significa que nunca mais vamos ficar doentes, que nunca mais teremos dificuldades financeiras, que nunca mais sofreremos por causa de alguém que amamos. A fé é a certeza de que não estamos passando por nada disso sozinhas. É a confiança de que, mesmo no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, o Senhor está conosco. A fé é a âncora que mantém o nosso barco firme, mesmo quando as ondas da vida são violentas e ameaçam nos afundar. Ela não nos impede de passar pela tempestade, mas nos garante que chegaremos seguros ao outro lado. Padre Pio sofreu terrivelmente, física e espiritualmente, mas a sua fé nunca vacilou. Ele se agarrava ao crucifixo e encontrava ali a força para continuar. Que a nossa fé seja assim, não uma almofada para nos poupar dos problemas, mas uma rocha firme onde podemos nos apoiar para enfrentá-los. Vivemos em uma cultura do descarte. O que quebra, a gente joga fora e compra um novo. E, infelizmente, aplicamos essa mesma lógica aos relacionamentos, às promessas e até mesmo à nossa relação com Deus. Quando as coisas ficam difíceis, quando a oração parece não ser respondida, quando a cruz pesa demais, a nossa primeira reação é desistir, descartar a fé, procurar algo mais fácil, mais imediato. Mas o amor de Deus não é descartável. A aliança que Ele fez conosco no batismo é eterna. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Ele é o Deus da perseverança, da segunda chance, da paciência infinita. Ele não desiste de nós. E Ele nos pede a mesma atitude, a perseverança. Perseverar na oração, mesmo quando não sentimos nada. Perseverar na bondade, mesmo quando recebemos ingratidão. Perseverar na fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A vitória não é dos que começam, mas dos que perseveram até o fim. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O mundo nos diz que devemos buscar os nossos direitos, lutar pelo que é nosso, não levar desaforo para casa. E, em muitas situações, isso é justo e necessário. Mas Jesus, no Evangelho, nos ensina um caminho diferente, um caminho que o mundo considera loucura, o caminho do perdão. Perdoar quem nos feriu, quem nos caluniou, quem nos traiu. Ah, como isso é difícil! O nosso coração ferido grita por justiça, por vingança. Guardamos mágoas por anos a fio, e esse ressentimento vai nos consumindo por dentro, como um veneno lento. Padre Pio dizia que a falta de perdão é como uma porta fechada para a graça de Deus. Enquanto não abrimos a mão para liberar o perdão, não conseguimos receber as bênçãos que Deus quer nos dar. Perdoar não é esquecer, não é concordar com o erro do outro. Perdoar é uma decisão. É decidir entregar aquela pessoa e aquela ferida nas mãos de Deus e pedir a Ele que cure o nosso coração. É um ato de libertação, antes de tudo, para nós mesmos. Nós, mulheres, temos uma capacidade imensa de cuidar dos outros. Cuidamos da casa, do marido, dos filhos, dos netos, dos pais idosos. Estamos sempre prontas para servir um prato de comida, para dar um conselho, para oferecer um ombro amigo. Mas, no meio de tanto cuidar, muitas vezes nos esquecemos de cuidar da pessoa mais importante, nós mesmas. E não estou falando apenas do cuidado com o corpo, mas do cuidado com a alma.
Qual foi a última vez que você tirou um tempo de qualidade para estar a sós com Deus, em silêncio? Qual foi a última vez que você se permitiu descansar, sem culpa? Cuidar da nossa vida espiritual não é egoísmo, é uma necessidade. Uma lamparina sem óleo não pode iluminar. Uma fonte seca não pode matar a sede de ninguém. Para que possamos ser canais da graça de Deus para os outros, precisamos primeiro estar cheias dele. Reserve um tempo para a sua alma. Leia um bom livro espiritual, ouça uma música que eleve o seu coração, faça um passeio na natureza conversando com o Criador. Você precisa estar bem para poder fazer o bem. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo para nos paralisar. Medo do futuro, medo da doença, medo da violência, medo da solidão. O medo nos impede de sonhar, de confiar, de viver plenamente. E os noticiários, as conversas, parecem alimentar esse monstro todos os dias, nos apresentando um cenário de caos e desesperança. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo para nos paralisar. Medo do futuro, medo da doença, medo da violência, medo da solidão. O medo nos impede de sonhar, de confiar, de viver plenamente. E os noticiários, as conversas, parecem alimentar esse monstro todos os dias, nos apresentando um cenário de caos e desesperança. Mas a palavra de Deus nos diz mais de 365 vezes: não tenhas medo. É um não tenhas medo para cada dia do ano. Isso não é uma sugestão, é uma ordem amorosa do nosso Pai. Ele sabe que somos inclinados ao medo, por isso ele insiste tanto. E ele não nos deixa sozinhas com essa ordem. Ele nos dá a razão. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. A presença de Deus em nossa vida é o antídoto perfeito para o veneno do medo. Quando o medo bater à sua porta, não o convide para entrar e tomar um café. Responda a ele com a palavra de Deus. Diga em voz alta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Padre Pio era conhecido por seus dons extraordinários: bilocação, levitação, o dom de ler as consciências. As pessoas o procuravam em busca de milagres, de curas, de soluções para seus problemas. E Deus, em sua bondade, realizava muitas maravilhas através dele. Essa percepção nos enche de gratidão. A gratidão é a memória do coração. É a chave que abre as portas para novas bênçãos. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz, porque ela não foca no que lhe falta, mas no que ela já tem. E nós temos tanto a agradecer. O ar que respiramos, o alimento na nossa mesa, o teto que nos abriga, a família que temos com todos os seus desafios. Que tal fazer um exercício? Todos os dias, antes de dormir, em vez de listar as preocupações para o dia seguinte, liste 3 coisas pelas quais você é grata. Pode ser algo simples: um telefonema de um amigo, um sorriso de um neto, um momento de paz. Você verá como seu coração se encherá de alegria e como você dormirá muito melhor. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A Santa Missa, dizia Padre Pio, é o sol do mundo, é a alma da fé. Muitas vezes vamos à missa por obrigação, por costume, e não temos a dimensão do mistério que ali se realiza. Sobre o altar, no momento da consagração, o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que morreu na cruz, se faz presente ali, por amor a nós. É o céu que toca a terra. Participar da missa com devoção, com o coração aberto, é a maior graça que podemos receber nesta vida. É o nosso encontro pessoal com o amor de Deus. É ali que recebemos a força para as nossas lutas, o perdão para os nossos pecados, o alimento para a nossa alma. Se você está afastada da missa dominical, volte. Volte para a casa do Pai. Jesus está lá no sacrário, esperando por você, com o coração aberto, ansioso para derramar sobre a sua vida um mar de graças. Não despreze esse tesouro que a nossa igreja nos oferece. Vivemos numa época de muito individualismo. Cada um por si, Deus por ninguém. As pessoas constroem muros ao redor de si mesmas, desconfiam de todos, evitam se envolver, se comprometer. Mas nós não fomos criados para viver sozinhos.
Fomos criados para a comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. A nossa fé não é uma experiência solitária, ela cresce e se fortalece quando é partilhada. Por isso é tão importante pertencer a uma comunidade, a uma paróquia, a um grupo de oração. É ali que encontramos irmãos que partilham da mesma fé, que nos apoiam em nossas dificuldades, que rezam por nós e conosco. É ali que aprendemos a servir, a colocar nossos dons a serviço do reino de Deus. Sentir-se parte de algo maior, da grande família dos filhos de Deus, nos dá um senso de propósito e de pertencimento que nada no mundo pode oferecer. Se você se sente sozinho em sua caminhada de fé, procure uma comunidade. Dê o primeiro passo, você será acolhida de braços abertos. A humildade é uma virtude tão esquecida em nosso tempo. O mundo valoriza os arrogantes, os autossuficientes, os que se acham. Mas, para Deus, o caminho é o inverso. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, diz a Escritura. Ser humilde não é ser capacho dos outros, não é ter uma baixa autoestima. Ser humilde é reconhecer a verdade sobre nós mesmos, que somos criaturas, não o Criador. Que tudo o que temos e somos recebemos de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. A pessoa humilde não precisa provar nada a ninguém, não precisa ser o centro das atenções, não se ofende com facilidade. Ela tem o coração livre, leve. Padre Pio era um gigante da sé, mas tinha a alma de uma criança. Ele se considerava um pobre frade que reza. Que possamos pedir a Deus a graça da humildade, a graça de esvaziarmos-nos de nós mesmos, para que Ele possa nos preencher. É no terreno de um coração humilde que Deus pode realizar as suas maiores obras. Uma das coisas que mais nos afasta de Deus é a preocupação excessiva com o amanhã. Ficamos ansiosas, tentando controlar o que não está sob nosso controle. E se eu ficar doente? E se meu filho perder o emprego? E se acontecer uma desgraça? Essa ansiedade nos rouba a paz, nos impede de viver o presente, que é o único tempo que realmente temos. Jesus nos disse de forma tão clara: não vos preocupeis como o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Isso não é um convite à preguiça ou à irresponsabilidade. Devemos fazer a nossa parte, com diligência e prudência. Mas, uma vez feito o que está ao nosso alcance, devemos entregar o resultado nas mãos de Deus e confiar em sua providência. Ele é um Pai amoroso que cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Quanto mais não cuidará de nós, seus filhos amados? Confiar na providência é um exercício diário, uma decisão de descansar no colo de Deus. Quando o sofrimento bate à nossa porta, uma doença, a perda de alguém querido, uma grande decepção, a nossa primeira reação é perguntar: por que, meu Deus? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? É uma reação humana, compreensível. Mas essa pergunta, muitas vezes, não tem resposta deste lado da eternidade. A fé nos convida a mudar a pergunta. Em vez de por quê, perguntar para quê. Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Como eu posso crescer através desta provação? Como posso unir a minha dor à tua cruz para a salvação das almas? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. O sofrimento deixa de ser um absurdo sem sentido e se torna uma oportunidade de purificação, de crescimento espiritual, de união com Cristo Redentor. Padre Pio dizia que a alma, para chegar a Deus, precisa ser polida pelos golpes do martelo e do cinzel, que são as provações desta vida. Que possamos ver nossas cruzes não como um castigo, mas como o cinzel do artista divino, que nos esculpe a imagem de seu Filho. Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A nossa sociedade tem uma obsessão pela juventude. Gasta-se fortunas para esconder os cabelos brancos, para esticar a pele, para negar a passagem do tempo. A velhice é vista como um fardo, uma decadência. Mas, para Deus, os cabelos brancos são uma coroa de honra. Eles são o sinal de uma vida vivida, de experiências acumuladas, de sabedoria adquirida.
Você, minha amiga, que já passou dos 50, dos 60 anos, tem um tesouro imenso para oferecer ao mundo. A sua história, o seu testemunho, a sua fé amadurecida pelas provações. Não se sinta inútil ou deixada de lado. Você está na melhor fase da vida para ser uma intercessora poderosa, uma conselheira sábia, um farol de esperança para as gerações mais novas. A sua missão não acabou, pelo contrário. Deus conta com você, com a sua oração, com a sua serenidade, para ser um sinal do seu amor em um mundo tão agitado e perdido. Assuma com alegria e gratidão a beleza da sua idade. A família é o nosso primeiro e mais importante campo de missão. É ali, no dia a dia, com as pessoas que mais amamos, mas também com as que mais nos desafiam, que somos chamados a viver o Evangelho. É fácil ser paciente com estranhos. Difícil é ser paciente com o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama. É fácil perdoar um desconhecido. Difícil é perdoar um irmão que nos feriu profundamente. É na nossa casa que a nossa fé é provada e purificada. Cada pequeno ato de serviço, de paciência, de perdão, de bondade, oferecido por amor a Deus, tem um valor imenso aos seus olhos. Não sonhe com grandes obras missionárias em terras distantes se você ainda não consegue amar concretamente aqueles que Deus colocou ao seu lado. A sua família é a sua Belém, o lugar onde Jesus quer nascer todos os dias através do seu amor. Peça a intercessão da Sagrada Família de Nazaré para que o seu lar seja um reflexo do amor, da paz e da união que reinavam na casa deles. Muitas vezes, pensamos que para nos aproximarmos de Deus, precisamos fazer coisas extraordinárias, grandes sacrifícios, longas penitências. E embora tudo isso tenha o seu valor, o caminho que Deus mais ama é o da simplicidade, o da pequena via. Como ensinava Santa Teresinha, é fazer as pequenas coisas do dia a dia com um amor extraordinário. É varrer a casa, lavar a louça, preparar o almoço, não por obrigação, mas como um ato de amor a Deus e à sua família. É dar um bom dia sorridente ao vizinho, é ouvir com atenção o desabafo de uma amiga, é rezar uma jaculatória enquanto está no trânsito ou na fila do supermercado. É transformar o ordinário em extraordinário através da intenção do coração. Deus não olha tanto para o que fazemos, mas para o amor com que fazemos. Essa pequena via está ao alcance de todos nós, em qualquer estado de vida, e ela nos conduz diretamente ao coração de Deus, transformando a nossa rotina em um caminho de santidade. O mundo tenta nos convencer de que a felicidade está no prazer imediato, em satisfazer todos os nossos desejos, em viver sem regras, sem limites. Se te faz feliz, então faça, é o lema. Mas o resultado dessa busca desenfreada pelo prazer é um vazio cada vez maior. Uma tristeza que nenhuma festa, nenhuma bebida, nenhuma compra pode preencher. A verdadeira alegria, aquela que permanece, que inunda a alma, não vem de fora, ela brota de dentro. Ela é fruto de uma consciência em paz, de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. É a alegria de se saber amado por Deus, de viver na sua presença, de servir aos irmãos. Essa alegria não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo nos problemas, Deus está conosco. É uma alegria serena, profunda, que o mundo não pode dar e nem tirar. É essa alegria que Deus reservou para você. Não a procure nos lugares errados. Busque-a na oração, nos sacramentos, na vivência da caridade. Padre Pio, em seus ensinamentos, insistia muito na necessidade da oração constante. Reze, espere e não se preocupe, era o seu lema. Mas o que significa orar sem cessar, como nos pede São Paulo? Significa transformar a nossa vida inteira em uma oração. É começar o dia oferecendo a Deus todos os nossos pensamentos, palavras e obras. É, durante o trabalho, elevar o coração a Ele de vez em quando com uma pequena frase: Jesus, eu te amo. Meu Deus, eu confio em vós. É, ao ver uma ambulância passar, rezar uma Ave Maria pela pessoa que está doente. Antes de tomar uma decisão, pedir a luz do Espírito Santo. É terminar o dia fazendo um breve exame de consciência, agradecendo pelo bem e pedindo perdão pelo mal.
Dessa forma, a oração deixa de ser um momento isolado do nosso dia e se torna a respiração da nossa alma, o fio de ouro que une todos os nossos momentos e os entrega nas mãos de Deus. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Uma das maiores tentações na nossa caminhada de fé é o desânimo. A gente reza, pede uma graça com insistência e parece que Deus não nos ouve. Vemos os problemas se acumularem, as portas se fecharem e a esperança começa a fraquejar. O inimigo aproveita essa brecha para sussurrar em nosso coração: "Viu? Não adianta." Deus não se importa com você. Desista. É uma prova de fogo para a nossa confiança. Nesses momentos, precisamos nos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, Ele demora a nos atender não porque não nos ame, mas porque está nos fortalecendo na fé, nos purificando na paciência, nos preparando para receber uma graça ainda maior do que aquela que pedimos. A viúva insistente do Evangelho, com sua perseverança, alcançou o que queria do juiz iníquo. Quanto mais nós não alcançaremos do nosso Pai do céu, que é pura bondade, se não desistirmos de bater a porta do seu coração? O sacramento da confissão é um dos maiores tesouros que Cristo deixou para a sua igreja, mas também um dos mais negligenciados. Temos vergonha de contar nossos pecados a um padre, temos medo de sermos julgados, ou simplesmente achamos que não precisamos, que podemos nos acertar diretamente com Deus. Mas foi Jesus quem disse aos apóstolos: "Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos." No confessionário, não é o homem que nos julga, é o próprio Cristo que, através do sacerdote, nos acolhe, nos perdoa e nos cura. A confissão bem feita é como um banho para a alma. Ela nos lava da sujeira do pecado, nos restitui a graça santificante, nos dá forças para lutar contra as nossas más inclinações e nos devolve a paz ao coração. Padre Pio passava até 16 horas por dia no confessionário. Ele sabia que ali era a lavanderia das almas, o lugar do encontro com a misericórdia infinita. Não tenha medo, procure um bom sacerdote e experimente a alegria de ser perdoado. Vivemos reclamando da vida. Reclamamos do tempo, do governo, do trânsito, do vizinho, da comida. A murmuração se tornou um hábito, quase um vício. E não percebemos o mal que isso nos faz. A reclamação nos enche de negatividade, nos cega para as bênçãos que estão ao nosso redor e ofende a Deus, que é o autor de todos os bens. O povo de Israel, no deserto, murmurou contra Deus e contra Moisés, e isso lhes trouxe grandes males. A murmuração é o contrário da gratidão. É a voz da falta de fé, da desconfiança na providência. Que tal se hoje nós fizéssemos um propósito firme de passar um dia inteiro sem reclamar de nada? E cada vez que a tentação de murmurar vier, nós a substituíssemos por um ato de louvor, por um graças a Deus? Está chovendo? Graças a Deus pela chuva que rega as plantas. A comida não ficou tão boa? Graças a Deus porque temos o que comer. Essa mudança de atitude pode revolucionar a nossa vida, tornando-a mais leve, mais feliz e muito mais agradável a Deus. A caridade, o amor ao próximo, é o resumo de toda a lei de Deus. Não adianta rezar muito, ir à missa todos os dias, fazer jejuns e penitências, se não amamos o nosso irmão. E amar não é apenas um sentimento, é uma decisão, uma atitude concreta. É ajudar quem precisa, é visitar um doente, é consolar um aflito, é ter uma palavra de bondade para com todos. Mas, muitas vezes, a caridade mais difícil é aquela que exercemos dentro de casa. A caridade do perdão, das pequenas ofensas, da paciência com os defeitos do outro, do serviço silencioso e sem esperar reconhecimento. Jesus disse que no final da vida seremos julgados pelo amor. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E quando perguntarmos, Senhor, quando foi que fizemos isso? Ele responderá, todas as vezes que o fizestes a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Que em cada pessoa que cruzar o nosso caminho, especialmente nos mais pobres e sofredores, possamos ver o rosto do próprio Cristo e servi-lo com amor.
A esperança cristã não é um otimismo vago de que tudo vai dar certo. É muito mais do que isso. A esperança é uma virtude teologal, um dom de Deus, que nos dá a certeza de que, apesar de todos os sofrimentos e dificuldades desta vida, a nossa pátria definitiva é o céu. Temos um Pai que nos espera, uma casa preparada para nós. Essa certeza dá um novo sentido a tudo o que vivemos aqui. As cruzes se tornam mais leves, as despedidas se tornam um até breve. As lutas se tornam um treinamento para a vitória final. Viver na esperança é viver com os pés na terra e o coração no céu. É saber que esta vida é uma passagem, uma peregrinação, e que o melhor ainda está por vir. Padre Pio, mesmo em meio aos maiores sofrimentos, vivia com os olhos fixos na eternidade. Que essa esperança seja a luz a guiar os nossos passos, a força a nos sustentar nas quedas e a alegria que ninguém poderá nos roubar. Amém. Eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Uma das maiores dores que podemos sentir é a da ingratidão. Você se doa, ajuda, se sacrifica por alguém e em troca recebe indiferença, ou pior, uma punhalada pelas costas. Dói na alma. E, se não vigiarmos, essa dor pode nos tornar amargos, desconfiados, fechados para o amor. Quando você se sentir ferido pela ingratidão, lembre-se de Jesus. Ele curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele amou a todos com um amor infinito e em troca recebeu uma coroa de espinhos, cusparadas e a morte na cruz. Ele conhece a fundo a dor da sua ingratidão. Leve a ele essa sua ferida. Peça a ele a graça de continuar a amar, a fazer o bem, não esperando a recompensa dos homens, mas por puro amor a Deus. A nossa recompensa não está aqui. O nosso tesouro está no céu, onde a ingratidão e a traição não podem alcançá-lo. Continue a semear o bem, mesmo que seus olhos não vejam a colheita. Deus vê e isso basta. O mundo valoriza a aparência, o corpo, a beleza exterior. E nós, mulheres, sofremos muito com essa pressão. Lutamos contra o espelho, contra a balança, contra os sinais do tempo. E, nessa busca por um ideal de beleza inatingível, muitas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa beleza interior, que é a única que não passa, a única que Deus realmente vê. A beleza de uma alma que vive na graça, que busca a santidade, que irradia a paz de Cristo. A beleza de um coração que é bondoso, misericordioso, puro. Essa é a beleza que encanta o coração de Deus. Como diz a Escritura, o encanto é enganador e a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Em vez de gastar tanto tempo e energia com o que é exterior e passageiro, que tal investir mais naquilo que é eterno? Cuidar da nossa alma através da oração, da leitura da palavra, dos sacramentos. Essa beleza, sim, vale a pena cultivar, pois ela se reflete em nosso olhar, em nosso sorriso, em toda a nossa pessoa. A fofoca é um mal que destrói relacionamentos, acaba com reputações e envenena comunidades. É uma arma terrível nas mãos do inimigo de Deus. E, infelizmente, ela encontra um terreno fértil em nossos encontros, em nossas conversas ao telefone, em nossos grupos de mensagens. Começa com um comentário inocente, uma preocupação com a vida alheia, e quando vemos, já estamos julgando, condenando, espalhando informações que não sabemos se são verdadeiras. Padre Pio era radicalmente contra a maledicência. Ele dizia que a língua de um fofoqueiro é pior que o demônio, que possamos pedir a Deus a graça de guardar a nossa língua, de usá-la para abençoar, para edificar, para consolar e nunca para destruir. Que, antes de falar qualquer coisa sobre alguém, nos perguntemos: isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? Se não for, por que eu vou dizer? Que a nossa comunicação seja um reflexo do amor e da verdade que vem de Deus. Vivemos em um mundo barulhento. Televisão, rádio, celular, trânsito. O barulho está por toda parte, o tempo todo. E esse barulho exterior acaba gerando um grande barulho interior. Nossa mente não para. São pensamentos, preocupações, ansiedades que nos tiram a paz e nos impedem de ouvir a voz de Deus. Deus fala no silêncio.
Ele sussurra ao nosso coração na brisa suave da oração silenciosa. Por isso é tão importante buscar momentos de silêncio em nosso dia. Desligar a televisão, deixar o celular de lado por um tempo e simplesmente estar. Estar em silêncio na presença de Deus. No começo pode ser difícil, nossa mente vai querer divagar. Mas, com a prática, vamos aprendendo a aquietar a nossa alma e a perceber a presença amorosa de Deus que nos envolve. O silêncio é o portal para a intimidade com o Senhor. É no silêncio que encontramos as respostas que buscamos, a paz que nosso coração anseia e a força de que precisamos para continuar a caminhada. Em nossa jornada de fé, ter um bom diretor espiritual, um sacerdote ou uma pessoa de Deus experiente para nos aconselhar é de uma ajuda imensa. É como ter um guia em uma trilha que não conhecemos. Ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus, nos alerta sobre os perigos, nos anima nas dificuldades, nos corrige com caridade. Padre Pio foi o diretor espiritual de inúmeras almas e as conduziu com segurança pelo caminho da santidade. Ele sabia que, sozinhos, corremos o risco de nos enganar, de cair nas armadilhas do nosso orgulho ou das ilusões do inimigo. A obediência a um bom guia espiritual é um caminho seguro de humildade e de crescimento. Se você não tem um diretor espiritual, peça a Deus que coloque um em seu caminho. E, enquanto isso, seja dócil às inspirações do Espírito Santo, que nos fala através da palavra de Deus, dos ensinamentos da Igreja e das circunstâncias da nossa vida. Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Uma das realidades mais consoladoras da nossa fé é a comunhão dos santos. Nós não somos crentes isolados. Fazemos parte de uma imensa família que une o céu e a terra. A Igreja triunfante, os santos no céu, a Igreja padecente, as almas no purgatório, e a Igreja militante, nós que ainda peregrinamos nesta terra. Estamos todos interligados pelo amor de Cristo. Os santos no céu intercedem por nós sem cessar. As almas do purgatório, que estão sendo purificadas, também podem ser ajudadas por nossas orações, missas e sacrifícios. E nós, aqui na Terra, devemos rezar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros. Quando você se sentir fraco ou sozinho, lembre-se de que tem um exército de santos no céu torcendo e rezando por você. Peça a intercessão do seu anjo da guarda, do seu santo de devoção, de Padre Pio. Eles são seus amigos e aliados poderosos na batalha espiritual. Você nunca está sozinho. O mundo moderno nos oferece uma infinidade de ídolos, de falsos deuses. O dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer, a beleza física. São tantas as coisas que colocamos no lugar de Deus em nosso coração. E todo ídolo, mais cedo ou mais tarde, nos escraviza e nos decepciona, porque nenhuma criatura pode preencher o vazio do nosso coração, que foi feito para o Criador. O primeiro mandamento é o mais importante de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que nada, absolutamente nada, pode ser mais importante para nós do que Ele. Nem o marido, nem os filhos, nem o trabalho, nem a nossa própria vontade. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. A nossa vida se ordena, se harmoniza, encontra o seu verdadeiro centro de equilíbrio e de paz. Faça um exame de consciência sincero. O que ou quem está ocupando o trono do seu coração? Se não for Deus, é hora de destronar os ídolos e devolver a Ele o lugar que lhe pertence. A Eucaristia é o coração da nossa fé. É o próprio Jesus que se dá a nós como alimento. Padre Pio tinha uma fome insaciável de Jesus eucarístico. Ele dizia: é mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Cada vez que comungamos, recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Ele vem habitar em nosso coração, nos transformar nele. A comunhão é o remédio para as nossas fraquezas, a força para as nossas lutas, o penhor da vida eterna. Como nós nos preparamos para receber esse hóspede tão ilustre? Muitas vezes, comungamos de forma rotineira, distraída, sem a devida reverência e preparação. Que possamos resgatar o sentido do sagrado. Fazer uma boa preparação antes da missa, um sincero ato de contrição.
e, depois de comungar, tirar alguns minutos de silêncio para um profundo agradecimento. Para adorar, amar e conversar com Jesus, que está real e verdadeiramente presente dentro de nós. Cada comunhão pode ser um passo a mais na nossa transformação em Cristo. O serviço aos pobres e necessitados não é uma opção para o cristão, é uma obrigação de amor. Não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o irmão que vemos, especialmente aquele que mais sofre. Padre Pio, apesar de sua vida de intensa oração e de seus sofrimentos, tinha um coração imenso para com os pobres. Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital gigantesco para cuidar dos doentes de corpo e de alma. Ele via em cada sofredor a imagem do Cristo crucificado. Talvez não possamos construir um hospital, mas todos nós podemos fazer algo. Podemos doar um pouco do nosso tempo para um trabalho voluntário. Podemos separar um alimento para uma família necessitada. Podemos dar uma palavra de consolo a alguém que está triste. Podemos visitar um idoso que vive sozinho. A caridade não se mede pela quantidade do que damos, mas pelo amor com que damos. O pouco, dado com amor, se torna muito aos olhos de Deus. A vida é feita de escolhas. A cada momento, estamos escolhendo entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade, entre o caminho largo da perdição e o caminho estreito da salvação. E essas pequenas escolhas do dia a dia vão moldando nosso caráter, vão definindo nosso destino eterno. A escolha de levantar e rezar em vez de ficar mais 5 minutos na cama. A escolha de responder com mansidão em vez de gritar. A escolha de perdoar, em vez de guardar mágoa. A escolha de ser honesto, mesmo que isso nos custe caro. A santidade não é feita de um único ato heróico, mas de milhares de pequenos atos de amor, de pequenas vitórias sobre o nosso egoísmo, no anonimato do nosso cotidiano. Que o Espírito Santo nos ilumine para que, em cada encruzilhada da vida, saibamos escolher o caminho de Deus. Pois é a soma dessas pequenas escolhas que nos conduzirá à felicidade eterna no céu, ao encontro definitivo com aquele que nos amou primeiro.